Agora foi. Sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Boa! Agora sim, mestre Roller Gracie, uma honra te receber. A gente tentou fazer antes, inclusive ao vivo aqui, a gente não conseguiu. Entendo aí o quanto o seu tempo é precioso, né? Mas enfim, cara, que bom que você não só aceitou o convite, mas está aí colocando energia de uma forma muito sincera, né? E, enfim, uma honra imensa aqui estar com você hoje no nosso projeto, um projeto novo, um projeto que eu comecei há pouco tempo, mas já tive aqui grandes ídolos, grandes amigos, pessoas que eu considero que são referências para mim de vida, e você é mais uma delas. Obrigado. Psicologicamente, né? Vamos fazer um bate-papo aí bem legal. Isso aí. Obrigado, Rola. Obrigado, mestre. Obrigado por tudo que você fez pelo jiu-jitsu. Enfim, e muito bom estar aqui com você e a gente poder trocar um pouquinho. Acho que esse, como te falei aqui um pouquinho antes, acho que isso é um pouquinho o objetivo desse projeto, é passar um pouco desse conhecimento, né, cara, que a gente adquire ao longo da nossa jornada de vida. E um cara como você, que passou por muita coisa, eu acho que tem muita história para contar e, enfim, então acho que as suas visões, né, as suas experiências são muito importantes. Queria até iniciar pelo começo mesmo, né? Você já veio de uma família, né, de uma tradição muito grande, né, dentro do nosso, não só esporte, né, mas na nossa arte, né? Considero uma arte marcial grandiosa que é o jiu-jitsu, né? Então você, de certa forma, não teve nem escolha, né? Já nasceu dentro de uma coisa que, enfim, desde muito pequeno você já estava inserido nesse ambiente. Como é que foi esse início, né, cara? Esse início de vida, inclusive, dentro de uma família, né, que foi a família pioneira, né, que desenvolveu o jiu-jitsu no nosso país. Bom, para ser sincero, rapaz, realmente é uma trajetória. Eu estou aí com 55 anos, não tenho nenhum problema em falar a minha idade. Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 3 anos de idade, toda hora eu repito isso, né? É uma coisa que é notória, mas não tinha noção do que era, né? Você é empurrado no tatame ali para começar a brincar e a dar rolamento, e você gosta daquilo. Então, a coisa que mais me deixou à vontade foi a maneira como
o meu pai, né, o meu tio, na época, que por intermédio veio pelo meu pai também, os meus irmãos, meus primos, conduziam tudo. Eles deixavam a gente muito à vontade. A gente não era obrigado. Parece que você é família de lutador, então todo mundo tem que treinar jiu-jitsu, todo mundo tem que lutar. Isso não existia. Eu não era obrigado a treinar, eu não era obrigado a estar na academia todo dia, mas engraçado que era uma coisa prazerosa. Você queria estar ali, porque além de você se divertir, você aprendia aquela filosofia entendeu? De ser valente, vamos dizer, né? Que você, quando é criança, você não sabe o que é aprendendo a me defender, o que é isso, né? Mas te dá uma autoestima muito grande. E o jiu-jitsu é uma coisa fantástica. Eu falo do jiu-jitsu, acredito que em todas as artes marciais, mas eu falo do jiu-jitsu porque eu diretamente, para mim, foi uma coisa que está no sangue. Então, a força que eu tive, né, de poder me estruturar como criança foi muito grande. E eu acho que a arte marcial, ela dá isso para todo mundo. Como eu falei, eu estou falando do jiu-jitsu, é uma coisa impressionante. Então, você vem lá de baixo com criancinha, você começa a criar aquela tua valentia, aquela tua vontade, né, de dizer sim, de dizer não, e estar à vontade com isso é muito bom. Eu acho que o jiu-jitsu foi grande parte na minha vida, né, de tomar várias decisões que eu tomei até hoje. E continua sendo, né? Com certeza. E você teve esse lance, voltando aqui para a questão da família, né, cara? Eu acho que isso também é um valor até importante, né? Porque você teve uma família, inclusive uma família grande, e de certa forma, algumas referências, né? Você teve irmãos mais velhos, e aquilo ali, por mais que você fala, a gente não era obrigado, mas você sempre tem uma referência, né? Porra, o cara é lutador, enfim, eu vou seguir os passos daquele cara, ou até mesmo do pai, né? É muito comum a gente seguir, né, um pouco os passos, né, dos nossos pais, né? E você, uma outra coisa que eu acho que assim, é muito nítido, já vi algumas pessoas até falar, né? Você tem um traço muito parecido com seu pai, né? Em vários aspectos, não só físico. A gente pode falar isso um pouquinho depois, mas enfim. O velho é uma coisa impressionante, cara. A primeira coisa quando se fala em jiu-jitsu, eu vejo ele, né? Não por eu ter nascido na família que nasci e ter sido filho dele, do grande mestre, mas por eu ter muito contato com ele dentro e fora do tatame. O meu pai, eu via muito ele de kimono. Então, foi uma pessoa que não só me incentivou, mas ele estava presente nos treinos. Não é aquele cara que fica de fora e fala, vai lá treinar, é bom você treinar, que vai te dar uma autoconfiança. Não, ele estava presente, ele ficava de kimono dentro do tatame. E muitas vezes a gente se pegava de kimono em casa, né? Porque voltava para casa para almoçar ou fazer um lanche e não tinha muito tempo, eu nem trocava de roupa, às vezes eu voltava depois de novo para academia, eu não tirava nem a calça do kimono, entendeu? Então, é uma coisa que é um uniforme do dia a dia. E eu via isso muito no meu pai. Ele, o dia inteiro, eu via ele de kimono. E presente nas aulas de jiu-jitsu. Então, se você falar, pô, quem é o cara que você incentivou a tua vida no jiu-jitsu? Eu não vou falar que foram os meus irmãos, foram também. E os meus primos foram também. O meu tio foi também. Mas o cara que eu vi o tempo todo presente foi o meu pai. Não só, talvez, pela figura do pai, mas pela figura de estar presente, super carinhoso, duro quando tinha que ser duro, mas carinhoso dentro do tatame. Aquilo que eu falei, ele nunca me obrigou a treinar jiu-jitsu. E ele nunca falou para mim que eu tinha que ser campeão. O que ele queria é que a gente fosse à academia para aprender a se defender. Uma coisa muito importante, sempre foi claro com isso. Eu não estou preocupado que vocês sejam campeão, tragam medalhas. Essa não era a ideia inicial. Então a gente ficava sempre muito à vontade. Eu me lembro uma vez que, por alguma razão, não queria treinar ou não fui na academia. Ele falou: se você não quiser, não vai. O dia que você precisar de ajuda, você vai ligar para os teus irmãos. E aquilo me deixou um negócio na cabeça ali remoendo. Eu falei: pô, será? E não, eu vou treinar. Eu acho que eu tenho que treinar. Entendeu? E aí a coisa foi evoluindo de uma maneira que foi super confortável. É como eu te falei, o velho era muito especial, ele estava muito à frente no tempo e ele conseguia manobrar isso de uma forma muito sutil e que a gente não percebia. Imagino, né, assim, a grandeza dele, né, até porque isso, até um questionamento que eu tenho, e voltando um pouquinho mais na história, né, porque quando a gente volta lá na história, enfim, tem todas
aquelas vertentes de lendas, enfim, se começou através de um monge e tudo mais, a gente sabe, né, que teve um desenvolvimento no Japão, né, que do Japão veio para o Brasil através do Matsui e que se conectaram, né, com a família. No caso, com Carlos, né, com Gastão primeiro, depois com Carlos e depois com seu pai, né? Por que você acha que o seu pai, e eu tô falando isso porque é o seguinte, o próprio Matsui, ele passou por diversos países antes, né? Fazendo algumas coisas muito parecidas, inclusive exibições aí e desafios, né? O que o teu pai e o teu tio, né, conseguiu enxergar nessa arte, né, que não só ele se apaixonou, como ele começou a desenvolver ali um método, né, que começou a trazer um pouco das nossas raízes, enfim, que é o que a gente conhece hoje como um grande produto, inclusive um grande produto brasileiro de exportação, né, que Eu é o acho jiu-jitsu brasileiro. para ser dado a isso como paixão, né? Porque a gente vem de Belém do Pará, né, do Nordeste do Brasil, vamos dizer, né, onde não eram pessoas muito ricas, né, e vieram para o Rio de Janeiro procurar uma vida melhor e correr atrás, e abriram uma pequena academia, começaram a fazer desafio, e isso começou a encher não só os olhos, mas começou a encher o coração de vontade de vencer. E isso virou uma paixão. Isso não tem outra palavra, entendeu? Não só de bem-estar, né, de saúde, de confiança, que eu acho que é isso que eles viam muito. O meu tio era muito apegado a isso também. Ele era um cara que via muitas coisas na frente. Eu me lembro do meu pai falando muito dele. Eu tive contato com ele, mas não foi muito. Mas eu me lembro muito do meu pai falando dele o tempo inteiro, do meu tio Carlos, que ele previa as coisas, que ele conseguia, entendeu? E ele dava umas dicas boas. E eu acho que essa visão do meu tio incentivou muito meu pai a continuar, e os filhos herdaram isso também, e os meus primos também. E a gente conseguiu chegar onde chegamos hoje, né? Hoje é uma coisa que é universal. Hoje se treina jiu-jitsu no mundo inteiro, né? Então, você fala em jiu-jitsu, você lembra da família Gracie, não tem como você não lembrar, né? Você Exatamente. né? O jiu-jitsu nasceu na Índia, foi para a China, Japão, Sim. Brasil, ele já deu a volta ao mundo, né? Mas ele foi, na minha opinião, ele foi aperfeiçoado e melhorado no Brasil e com os irmãos Gracie. Pois é, então, essa é a grande dúvida, né? Assim, por quê? Por que ele foi aperfeiçoado no Brasil, né? Porque se a gente pensar rapidamente, porra, tem tudo para dar errado aqui no Brasil, né? E foi logo aqui que realmente a gente desenvolveu uma ferramenta, né? A gente pode falar da questão marcial, mas a gente desenvolveu uma ferramenta também artística, e não só artística, mas uma ferramenta de desenvolvimento humano, né? Assim, o jiu-jitsu vai muito além de um esporte, vai muito além de uma luta, né? Eu acho que isso partiu muito desse novo desenvolvimento do jiu-jitsu a partir do mestre Hélio Gracie. Mas eu vou mais além, cara. Eu vou dizer o seguinte: o brasileiro, a gente pode ter aí umas dificuldades que nós temos, né, de desorganização no mundo, no país inteiro, mas o brasileiro, ele é aguerrido. Ele, com pouco dinheiro, ele consegue sobreviver, e ele vai à frente, ele briga, ele guerrilha, ele é um povo casca-grossa, entendeu? Aonde ele Com vai, certeza. né, se arrumar. Eu acho que essa garra é que faz, não só do brasileiro, mas no caso do meu pai, do meu tio, da família, conseguiu chegar onde chegou, entendeu? Porque talvez essa perseverança na raiz, no sangue, fez com que a gente chegasse aonde chegou, entendeu? Eu vejo muitos países, às vezes, que as pessoas têm tudo e não levam as coisas a sério, né? Você imagina se a gente tivesse a iniciativa que a gente tem nos países de primeiro mundo, tivesse no Brasil, para o esporte, né? A gente não ia ser conhecido só um âmbito menor, a gente ia ser conhecido universalmente, mas é uma coisa muito grande, né? E já é grande, mas podia ser muito maior, né? Então, Mas de certa forma a gente ganhou, né? E até acelerando um pouco a conversa, a gente chegou a um nível de conhecimento mundial. Hoje não existe nenhum lutador
de MMA que não tem uma mínima noção de jiu-jitsu brasileiro, né? Então, assim, a gente realmente chegou a um nível universal, né? Assim, a luta ela expandiu, o jiu-jitsu brasileiro se expandiu de uma maneira, né? E rápida, né? A gente está falando isso aí, sei lá, no máximo 100 anos, né? A gente conseguiu expandir isso pelo mundo de uma forma assim surpreendente, né? De novo, aquela questão de que realmente teve, sim, uma raiz oriental, né, que tem muita coisa legal também, né, de resgatar e de manter essa raiz, né, que eu acho que aí traz nessa cultura o respeito, talvez a disciplina, né, mas teve realmente um desenvolvimento, e eu acho que teve muito a ver também com o que você está falando, né, que é essa questão cultural. Uma vez eu vi o próprio Rickson falando isso, né, que a atmosfera aqui no Brasil era tão selvagem que nós também viramos caixa grossa, né? Assim, porra, sair na porrada com a gente era uma coisa do dia a dia, né? Você Não vê, só na porrada física, mas na questão de sobrevivência mesmo, né? você vê, por exemplo, o meu pai, eu nunca escutei ele falar que ele inventou o jiu-jitsu. Ele realmente não inventou o jiu-jitsu. Ele aperfeiçoou e melhorou para ele, que era um cara muito franzino. Ele falava sempre isso. E para o Carlos também na mesmo sistema dele, junto os dois, né? O Carlos mais velho começou primeiro. Então, isso é uma coisa que vem ele nunca falou, pô, eu inventei, eu criei o jiu-jitsu é nosso. Realmente, o jiu-jitsu tomou uma forma brasileira por tudo que foi feito pelos dois irmãos, né? O Carlos e o Hélio, durante gerações, né? Então, realmente, ele foi aperfeiçoado e melhorado no Brasil. Ele nasceu na Índia, veio para a China, Japão, né? Quando chegou no Brasil, eu acho que tecnicamente ele aprimorou, ele melhorou com detalhes e enriqueceu muito, né, o que se tinha. E hoje está no mundo inteiro. Hoje tem gente que fala, pô, eu tenho um jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos que o cara melhorou isso, melhorou. O jiu-jitsu é sempre uma evolução. Mas o cara inventar, ele falar que inventou, ele não foi inventado no Brasil. Né? Ele foi melhorado no Brasil. Sim. Legal. Voltando aqui na questão também da filosofia, né? E você até menciona o seu tio, que eu acho que teu tio teve uma visão talvez um pouco mais filosófica desse negócio, né? Inclusive através da dieta, né? E não sei o quanto você, com certeza, você deve ter sido muito impactado por isso, mas a dieta também foi uma coisa desenvolvida em cima de uma filosofia, né? Uma filosofia de vida, né? Que novamente, assim, não é baseado só na luta ou em você vencer, né? Mas é você passar por essa jornada de vida aqui de uma maneira muito saudável, né? Você viu esse negócio da alimentação? O meu tio é um cara que treinou jiu-jitsu. Eu não tive com ele o contato que eu tive com meu pai, né? Mas ele estava de kimono o tempo todo também. Enfim, mas ele desenvolveu essa parte da alimentação, essa parte filosófica. E eu escutava muito meu pai falar o seguinte: como a gente trabalha com pessoas e treinando, é sempre o rosto um perto do outro, respiração, a tendência de você ficar resfriado e adquirir algum vírus é muito fácil. E poucas vezes eu me vi doente. Talvez pela alimentação que o meu tio organizou para a gente. Eu, desde criança, a gente sempre fazia alimentação. O Brasil é rico em muita fruta, né, cara? Então a gente aproveitou isso, que é uma coisa do Brasil. A gente tomava de manhã, eu fazia suco de mamão com água de coco, figo com água de coco, goiaba, laranja-lima e mel, ou tâmara, né? Então tem vários sucos aí, fruta de conde com água de coco, uma delícia, fico até com água na boca. Tem frutas que não tem aqui nos Estados Unidos, eu até busco, às vezes não consigo achar. Então, a gente fazia um suco de manhã, mas eu não tomava um copinho, eu tomava um liquidificador. E meia hora depois, esse suco já não estava mais no meu estômago. E eu conseguia dar aula tranquilamente, eu não ficava pesado. Né? Eu ficava o dia inteiro na academia. Quando eu vinha para o almoço, normalmente era a hora que a gente fazia um almoço mais pesado, que seria um arroz, um peixe e uma salada. A gente não comia 2, 3 cereais na mesma refeição, que é o arroz, o feijão, a batata. A gente normalmente não mistura, exatamente para não ficar aquele negócio pesado e de difícil digestão.
fazia-se um almoço leve, que é isso. Na janta, a gente voltava e fazia um outro suco. Aí sim, seria um suco de uma melancia, um suco de melão, um sanduíche de pão integral com queijo branco, entendeu? Às vezes um queijo branco com umas tâmaras. Então, são coisas que... E ia dormir tranquilo. Mas eu não, aquele pessoal fala, pô, você vai tomar esse suquinho? Eu não tomava um copo, eu tomava um liquidificador. Eu tomava uma jarra. É 1,5 litro, às vezes. Então, eu me sentia satisfeito. E depois de um treino, durante a tarde, chegando na noite, eu não conseguia comer uma comida mais pesada, né? E uma outra coisa que eu escutei muito do meu tio, que eu tenho certeza que isso tem um pouco a ver, é você não repetir o mesmo alimento nas próximas 24 horas. Então, se eu comi mamão de manhã, eu não vou almoçar mamão no almoço e não vou almoçar jantar mamão na janta. Então, eu como mamão de manhã, no almoço eu vou comer um arroz com peixe, na janta, se eu quiser tomar uma melancia, um suco de melancia, seria outra fruta, para exatamente eu poder extrair dessas frutas a proteína necessária, diferente de cada fruta. Uma coisa inteligente, que isso ficou muito na minha memória. Meu pai falava, você quer comer a mesma coisa? Você come, que nem você comeu o arroz com frango de manhã, arroz com frango no almoço e arroz com frango na janta. Você acha que isso está te fazendo... Seja, a proteína que você tinha que tirar na primeira refeição, você já tirou. Você só vai de novo 24 horas depois, você deve repetir essa refeição. E realmente isso tinha um sentido. E a outra coisa era a gente não dormir com a barriga muito cheia, ou seja, fazer uma refeição pesada à noite, porque o teu estômago, ele trabalha. E você às vezes acorda cansado de manhã e fala, pô, estou cansado. É porque você fez uma janta muito pesada e o teu estômago ficou trabalhando a noite inteira para digerir aquela refeição que está muito pesada. E você não notou isso. Você fala, por que será que eu estou tão cansado? Então, isso para a gente não tinha. Era uma coisa muito leve. E, como eu te falei, dificilmente eu ficava resfriado. Eu estava sempre na academia, a gente treinava o dia inteiro. É uma coisa, talvez um pouco da genética, pode-se dizer, mas eu tenho quase certeza que a alimentação ajudou muito. É engraçado, né, cara? Porque eu segui a dieta Gracie por muito tempo, né? Não tão à risca assim, não era totalmente radical, né? Mas sempre fui muito curioso, né? Nessa questão de saúde, de alimentação. E a dieta Gracie foi uma dieta assim que eu me senti bem fazendo, principalmente por uma coisa que você falou aí, de comer e me sentir bem depois, não perder energia, né? Porque eu acho que ela está muito baseada também, um dos benefícios é a questão digestiva, né? Exatamente. Você consegue digerir bem os alimentos, né? E essa digestão, quando você não digere bem os alimentos, te toma muita energia do corpo, né? Então isso é uma coisa. A outra coisa também é a questão de você conseguir deixar teu sangue sempre alcalino, né? E tem muito a ver com essa questão das doenças. E por mais, o interessante, né, e continuo sempre muito curioso, né, assim, tentando entender as dietas e tudo mais, cara, eu vejo muita dieta que hoje, né, assim, virou moda, enfim, é falada e que tem muita base da dieta Gracie, né? Então, assim, é interessante isso, porque foi uma dieta que às vezes muitas pessoas falam, mas isso já está ultrapassado, né? Enfim, mas você vê que faz muito sentido. A gente tem que abusar das frutas, né, cara? Então, não tem coisa melhor. É fruta, é muita fruta. Eu acho que isso é muito bom para a saúde. O meu tio sempre falou isso e a gente segue ele, eu sigo até hoje. O que eu puder comer de fruta, eu como bastante fruta. Eu acho muito bom. Legal. Bom, voltando aqui para a questão da família, né, e dos seus irmãos, né, cara, nascer de novo dentro de uma família de lutadores, né, que desenvolveu o jiu-jitsu brasileiro. Existia uma disputa, né, e eu acredito que aí possa ter vários lados, né, assim, o lado bom e o lado ruim, mas tinha essa disputa entre os irmãos, né, assim, de, porra, eu sou o melhor, ou, porra, eu consigo ganhar daquele cara, ou era sempre um negócio para evolução, né, assim, vocês estavam sempre se estudando e evoluindo o negócio. Bom, a gente sempre tomou café, almoçou e jantou jiu-jitsu. E durante as refeições a gente ainda fala de jiu-jitsu também, né?
Eu nunca me vi numa situação de ter que me confrontar com um irmão para saber se eu era melhor que ele. Meu pai nunca fez isso. Ele sempre criou uma disputa para ver vamos ver quem é que ganha um do outro aí, mas nunca para falar você é melhor que ele ou ele é melhor que você. Isso nunca teve, entendeu? O velho conduzia de uma maneira que criava uma rivalidade para que a gente treinasse e melhorasse e não ficasse inimigo um do outro. É como aquela história, né? O cara é meio irmão. Meio irmão? Meu irmão é irmão. Eu não vejo nenhum dos meus irmãos. O meu pai teve 2 mulheres e eu não vejo meus irmãos como meio irmão. É meu irmão. Né? Tem lugares que as pessoas, não, ele é meio irmão. O que é meio irmão? Eu até outro dia eu estava conversando com o Rickson sobre isso. O Rickson olhou para mim e falou: realmente, a gente nunca falou disso, mas a gente não foi tratado como meio irmão. Nós somos irmãos. Apesar de o Rickson, o Rory e o Helson serem de outra mãe, nós somos irmãos. É igual. Não tem esse negócio. E eu escuto muitas as famílias falando: ele é meio irmão. Meio irmão? Não tem essa, né, meu irmão? Tem esse negócio, a gente é irmão, todo mundo come da mesma comida, todo mundo do mesmo prato, não tem conversa, entendeu? O velho conseguiu, né, o velho mestre Hélio conseguiu fazer com que nós olhássemos para isso, todo mundo é igual, não tem preferência, não tem, entendeu? A rivalidade tinha, né? Dentro do tatame a gente um comia o couro do outro, não tinha conversa, mas era uma coisa saudável, né? Eu nunca fiquei brigado com um irmão meu porque ele me finalizou, ou porque eu finalizei ele, isso não existia, de jeito nenhum. Legal. Eu acho que esse ego é uma coisa que nunca a gente criou dentro da nossa... Eu ficava chateado às vezes, que eu queria ganhar dele também, entendeu? Eu tenho alguns primos meus que me finalizavam, eu queria finalizar, entendeu? E assim vai, mas é uma coisa normal e natural, nada demais. Eu acho que tem uma beleza, inclusive, no jiu-jitsu, que é a individualidade, né? Acho que a gente acaba se expressando e cada um tem a sua, né, a forma de se expressar, né, como ser humano, mesmo sendo irmão de sangue, enfim. A gente, cada um ali, vê o mundo, ou sente o mundo de uma forma, né? E você foi um cara que... E aí, de novo, trazendo esse negócio aí pro teu pai, né? Assim, um cara muito valente, né? No sentido de, porra, você botou a cara. Você foi para um lado, inclusive, mais competitivo. Posso dizer que você foi um dos maiores competidores de jiu-jitsu, né? Até hoje, assim. Você atravessou gerações competindo. E se colocando ali, né, com uma grande responsabilidade de ser um Gracie, né, se colocando ali em prova o tempo inteiro, né, diferente de alguns outros irmãos, não menosprezando, né, ou querendo julgar ninguém, né, mas eu entendia que você teve esse espírito competitivo desde muito cedo e, porra, quase nunca parou, acho que até hoje aí, se eu te chamar aí para alguma coisa, é capaz de você fazer. Não. É uma coisa que eu tenho clara na minha cabeça, entendeu? Eu até, às vezes, nas minhas aulas, eu falo sobre isso. Porque as pessoas me veem no tatame, acham que estão treinando com um campeão mundial. Eu não sou campeão mundial. Eu fui campeão mundial. E eu também não quero ser campeão mundial. Isso é uma grande diferença. Isso eu tenho muito claro na minha cabeça. Porque, às vezes, a pessoa foi campeão e quer continuar sendo campeão. Eu não sou mais campeão. Eu não sou aquele Royler de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Né? Eu hoje sou Royler que estou em outra fase da minha vida, as coisas mudam. Eu gosto de dar meus treinos, eu gosto de treinar um pouco mais duro, se eu estiver me sentindo bem, né? Mas eu tenho outras prioridades. Então, você ter isso na tua cabeça, claro, é muito importante. Né? Eu gostava muito de competição, eu gostava de me testar, eu queria saber... Às vezes eu entrei em alguns campeonatos, categoria absoluto, e tomei pau. Não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Os caras eram melhores que eu, eram pesados, eram mais pesados, eram melhores do que eu, e faziam um serviço muito bem feito. Exatamente o que eu fazia, eles faziam, só que eu era mais pesado. Entendeu? E o Royler, ele conseguiu se testar, não só na categoria e no absoluto, mas como eu te falei, eu queria ver como é que eles iam me ganhar. Em que situação você é chamado para fazer uma luta que nem eu fui com o Sakuraba, com 25 quilos quase de diferença? A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, pô, quando o Rickson me chamou, falou, tu quer fazer essa luta?
falei, cara, eu acho que eu queria saber como é que esse cara vai me ganhar. É a primeira coisa que veio na minha cabeça. E até hoje, se a gente ver a luta, ele me ganhou, porque ele teve uma vantagem muito grande na luta, ele dominou a luta toda, eu não tenho dúvida disso. Né? Se fosse para ser por pontos, ele teria ganho disparado. Mas a gente fez um contrato que a luta eram 15 minutos por round, foram 30 minutos, 15 minutos cada round, com um de descanso, 2 de descanso, e só seria a vitória, como ele era mais pesado, se ele me nocauteasse ou me finalizasse. Como não teve nocaute, a luta estava indo para os seus 20 segundos finais, 30 segundos finais, ele encaixou uma chave de braço, que eu muito flexível, entendeu? Consegui resistir, e o juiz foi e interrompeu a luta. Então, até hoje, eu não sei qual seria o resultado daquela luta. Se ele realmente poderia ter quebrado meu braço, se eu realmente eu ia bater. Eu acho que bater eu não ia, eu tenho quase certeza de dizer isso agora, que eu não ia bater, foi muito flexível, mas ele podia ter quebrado meu braço, podia ter quebrado meu braço. Agora, a interrupção do juiz ter parado a luta e ter dado a vitória para um cara 25 quilos mais pesado foi um absurdo. Então, eu me senti traído nessa época, não com a regra, mas com o japonês. Eu fiquei triste, porque um cara muito mais leve se propôs a fazer uma luta. Né? Você imagina eu com 25 quilos a mais que o meu oponente, né? Se não tiver nocaute, não tiver finalização, eu tenho que ir embora para casa mesmo. Com 2 rounds de 15 minutos, o cara não conseguir me nocautear nem me finalizar, tem alguma coisa errada aí. Então, a minha técnica, ficou provado para mim, depois que acabou a luta, mesmo com o acontecido, que a minha técnica é uma técnica boa. Com os meus 65 quilos na época, eu falei, fiquei satisfeito. Não gostei do resultado, mas fiquei satisfeito. Né? Então, é aquilo. Eu tive vários, eu tive no absoluto, na categoria também. Eu tive garoto, eu lutei com o Shaolin, rapaz, na categoria. O Shaolin tinha 17 anos. Eu lembro, eu tava nessa luta. Cara, eu lembro muito disso, por isso que eu falo, se atravessou gerações, né? Assim, e foi muito desafiador, imagino, né? Não só pela questão da idade e tudo mais, mas a questão até psicológica da responsabilidade, né? Mas eu vou ser sincero, essa responsabilidade não tinha. Eu não conseguia botar isso. Eu dormia muito bem a noite anterior, de todas as competições, sempre fui assim. Né? Eu nunca fiquei preocupado, porque eu sabia o seguinte: perder e ganhar faz parte. Só perde, só ganha quem luta. O cara que está do lado de cada televisão, com controle remoto na mão, ele não se expõe. Ele não tem perigo. Tudo bem, é uma escolha dele. A partir do momento que você entra dentro da televisão e faz o teu acontecer, você tem que estar bem tranquilo com isso, porque o resultado é uma coisa normal. Você perder e ganhar faz parte. Se você não quer perder, é melhor você não lutar. E isso eu tinha muito claro na minha cabeça. É como eu te falei, eu não gostava de perder, eu era muito, muito competitivo, eu sou até hoje muito competitivo, mas eu tenho o meu limite. Né? As coisas vão mudando, né? As coisas vão se encaixando. Eu não me vejo hoje com 3 galões de oxigênio nas minhas costas, 4 talvez, como eu tinha antigamente. Hoje eu talvez tenha 1 galão de oxigênio. A coisa muda, você vai envelhecendo, você vai diminuindo o teu ritmo, né? As tuas contusões, elas demoram mais a passar. Antes eu machucava as costas um dia depois eu estava treinando de novo, como se nada tivesse acontecido. Né? Lesão no joelho, às vezes ficava 3 dias, estava bom de novo. Então o teu corpo vai mudando. Então tudo isso é uma dificuldade. Por isso, a minha satisfação de ter vivido o que eu vivi com competição. Eu fui muito intenso. Né? Eu posso dizer que a minha primeira competição com 6 anos de idade, inclusive foi uma competição que eu perdi, eu volto e meia eu falo disso, né? E eu voltei para casa. Como é que pode uma criança de 6 anos, né, chegar em casa com os irmãos, todo mundo com medalha de ouro, e falar, você não ganhou, você perdeu. Nesse dia, eu podia ter desistido. Se você pensar bem, como é que o teu pai, a tua família vai fazer reverter isso? E nesse dia, foi um clique que depois de anos, eu descobri. O meu pai falou para mim, quem perdeu? Perdeu? Então tu vai ganhar mais dinheiro. Tu é mais merecedor. Eu olhei e falei, beleza, eu ganhei mais dinheiro que todo mundo, mas não ganhei a medalha de ouro. Mas eu ganhei um dinheirinho a mais. Isso me fortaleceu, me fez eu voltar a treinar. Mas você imagina uma criança de 6 anos vai contar o quê para os amiguinhos ou para os próprios irmãos que perdeu? Aí depois eu voltei, aí sim, né? Eu tive muito mais vitória do que derrota, mas as derrotas elas te marcam, né? E elas ficam... Certamente. Normal. E saber lidar com elas, né? Isso até um pouco, de novo, minha curiosidade, né? Até com você, né?
como que você sobre superar, né, essa questão da derrota, né, em momentos às vezes difíceis, e até antes da derrota, mas você já respondeu um pouco, a questão do medo, né, assim, porque por mais que você fale, porra, não tenho medo, mas o medo, como teu irmão falou, ele faz parte da inteligência do ser humano, né, ele é um sinal de alerta, né, então, porra, eu posso perder. Mas quanto mais você treina, mais confiante você fica. É lógico que o resultado ele pode mudar, né? Você pode dar uma tropeçada. Então, e às vezes você está muito treinado, faz você achar que você está bom demais também. E você tropeça por isso também. Eu já tomei umas rasteiras que eu achando que eu era o cara. E eu acho que nessa hora que eu tomei a rasteira foi a melhor fase da minha vida. Porque eu falei, porra, olha, tem que baixar, tirar o teu sapato alto e voltar para a sandalinha baixa. Tu tá muito, né? E te dá uma ferida, uma machucada, mas depois você volta ao normal de novo, entendeu? Todo mundo é igual. Perder, como eu te falei, perder e ganhar faz parte. O dia que você consegue ter isso claro na tua cabeça, fica muito mais fácil de você lidar com esse tipo de coisa, entendeu? E eu acho que, como eu te falei também, a família ajuda muito, né? Eu não tenho aquela família que quando eu perco, o cara fala, pô, tu não é de nada. Não, eu tenho aquela família que fala, meu irmão, tu lutou bem pra caramba. Pô, não sei como é que tu não ganhou esse cara, pô, tu deu sorte. Então tu acaba falando, pô, será que eu dei sorte? Eu, pequenininho, foi isso que eu escutava. Pô, o cara ganhou de você porque deu sorte, rapaz. Esse cara não quer ganhar de você. Pô, aí tu fala, pô, é mesmo? Aí tu fala, pô, coça a cabeça e fala, eu vou de novo. Então, esse conforto da família é uma coisa muito importante. Você escutar a coisa certa na hora certa é fundamental, né? Com certeza. A gente sabe disso, né? A gente, quando é criança, escuta coisas, às vezes, e você fala, pô, isso me marcou pro resto da minha vida. E marca, entendeu? Você falar para uma criança que ela tá forte, que ela, pô, entendeu? Eu trabalho com alunos desde criança e com crianças desde, né, da minha vida inteira, e eu tenho alunos na academia que estão até hoje comigo, lá no Maitá, em Botafogo, né? Quando eu vou lá, os caras eram alunos meus de 7, 8 anos de idade, e hoje estão treinando ainda. Eu tenho um que, uma vez ele treinando, quebrou o dente dele deu um pedacinho, quebrou. A mãe veio buscar, vai tirar ele da academia e tal. Eu falei, a responsabilidade é nossa. Quebrou o dente e tal, foi embora. No dia seguinte ele voltou de novo, 2 dias depois, voltou a treinar, ele quebrou a metade do dente. Era um dente de leite. Meu irmão, a mãe ficou apavorada. Quando ela olhou para mim e falou, vou tirar, chamou ele, você nunca mais volta aqui. O garoto, eu nunca vi isso na minha vida. O garoto olhou para ela, se você me tirar da academia, eu vou tocar fogo na casa. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, a veia do garoto pulava. Eu falei, meu Deus, esse garoto até hoje está com a gente. Ele é faixa preta na academia. Legal. Você vê o bem que o jiu-jitsu fez para ele. Ele só não tocava fogo na academia porque não deixava. Mas era um cara, um moleque, meu irmão tocava e mordava. Se deixava na janela aberta, ele ia na janela, se deixasse, entendeu? Era um destruidor. Mas ele foi educado e melhorou ele pra caramba. Entendeu? A culpa do dente foi da academia. Lógico, eu sou responsável pelaquela criança. Então eu me comprometi, a academia é responsável, vai pagar por tudo. Mas no final das contas, a mãe depois agradeceu. Ele nunca saiu da academia. Engraçado. Ele falou, não quero sair, eu vou ficar aqui. Fantástico. Essa é uma história que até hoje eu me lembro, e às vezes eu estou com ele lá, eu lembro disso, e a gente começa a rir. Não, realmente, cara, o jiu-jitsu, como eu falei, assim, uma ferramenta de transformação, né? E você, ao longo aí da sua fala, você falou algumas coisas, por exemplo, né? Lidar com o ego, né? Na questão até da derrota, como é que você lida com o ego ali, de falar assim, porra, eu sou melhor do que esse cara, mas eu perdi, enfim, né? E você acaba também, e eu acho que também é uma ferramenta de autoconhecimento, você acaba se conhecendo, né? Conhecendo um pouco mais os seus defeitos, as suas qualidades, né? É uma jornada de autoconhecimento, né? E que você acaba lidando, né, com essa transformação e evolução ao longo do tempo, né? E maturidade dentro do dojo, que você acaba levando isso, eu acho que para a vida, né? A gente entende muito o seguinte: a competição ela é saudável, mas é uma coisa que mexe muito com você, né? Com o teu
com o teu ego, com a tua estrutura, com tudo, né? Com o teu psicológico. E uma coisa que o meu pai sempre fala, né, cara? Ele falava muito disso. Ele falava, olha, a arte marcial, ela foi criada para as pessoas aprenderem a se defender. A competição é um a mais. Porque quando você ganha uma medalha, você não anda com aquela medalha na rua. Aquela Sim. medalha ela vai para a parede. E ninguém sabe o que você é, se você é campeão, se você não é. Então, a ideia do jiu-jitsu que meu pai queria que a gente treinasse era exatamente, vocês vão à academia para aprender a se defender. E hoje hoje tem essa competição, uma coisa saudável. Eu adoro competição. Sempre fiz a defesa pessoal e fiz a parte de competição, porque eu gosto de competir, eu gosto de me testar, né? Eu sou competitivo. Mas a parte de defesa pessoal, ela caminha junto. Né? A gente não pode esquecer de falar isso. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me fortaleceu como pessoa. Né, me deixou forte, né, de um cara não me empurrar, de um cara não fazer coisas comigo que eu não aceitasse ele fazer, e eu estar pronto para falar sim, falar não, né? E isso era uma coisa que o meu pai sempre, ele doutrinou a gente a fazer sempre. Nunca foi uma coisa que, faz quando você quiser. Não, tem que fazer a defesa pessoal, tem que aprender a se defender. Exatamente, isso é outro ponto muito importante, né, cara, que é um movimento hoje, até que vem, que bom, né, que tá crescendo de novo, né, essa atenção à defesa pessoal, né, que eu acho que ao longo do tempo foi se perdendo um pouco, né, esse cenário mais esportivo, né, do jiu-jitsu, foi crescendo bastante e a gente foi perdendo um pouco essa essência da defesa pessoal, né, pelo menos da visão, né, como você mesmo fala, que o jiu-jitsu, cara, como uma ferramenta de defesa, é muito eficaz, né? Então, o receio, eu até fiquei preocupado. Eu fiz um podcast aqui com o Vinícius Anthony, que foi o treinador aí recentemente do Lioto, né? E ele é faixa preta de jiu-jitsu também, mas a especialidade dele é o karatê. E ele fala, né? Ele conta que, cara, o karatê ele foi perdendo um pouco a eficiência com o tempo, né? Quando entrou na vertente esportiva e ficou muito forte ali, foi deixado de lado muita coisa, né? Então, assim, o karatê que hoje as pessoas conhecem, o mundo conhece, não é o karatê original. Ele fala muito isso, né? Assim, porque inclusive, ele fala assim: no final, cara, tudo era jiu-jitsu. Então, assim, no karatê tem estrangulamento, tem queda, e poucas pessoas sabem disso, né? Então, o risco também, aí já é uma opinião minha, porra, a gente ir caminhando para uma coisa, né? Uma vertente muito esportiva que é limitadora, né? E tá afastando um pouco até da eficiência aí, como você falou, da questão da defesa. O esportivo é muito importante. A competição é saudável, é muito importante. Ter um sistema de ponto, de tempo, de vantagem, o que for. Mas a gente não pode esquecer o outro lado. Para que toda pessoa que entra numa academia de arte marcial hoje, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar o quê numa academia de arte marcial? Ela vai buscar aprender a se defender, a autoestima, a melhorar o teu psicológico, a se fortalecer, né, interiormente. E a arte marcial, ela te dá isso. Não na competição. Antes de você chegar na competição, você já está fortalecendo isso, porque você está aprendendo uma arte marcial. Você está aprendendo a se defender. É uma arte marcial, é luta. A gente não está aprendendo a tocar piano. É diferente. Né? Então, todo cara que entra, ele vai buscar isso numa academia. Ele não conversa fiada, as pessoas falarem para mim, não, eu vou porque eu quero ser campeão mundial. Não, antes de você querer ser campeão mundial, você foi na academia de arte marcial para buscar alguma outra coisa. Você está com algum problema que você falou, pô, eu preciso daquela arte marcial para me ajudar a resolver o problema que eu tenho na rua, ou em casa, ou qualquer coisa. E aí se tornou um plus, que aí virou competição. E aí essa parte ficou esquecida, porque só virou competição. É exatamente o que você falou, a gente não pode esquecer isso. Isso toda hora eu lembro, eu acho que é muito saudável, mas eu acho que se eu tivesse que escolher hoje, para uma criança, entre treinar jiu-jitsu esportivo e fazer defesa pessoal, eu falaria para ela treinar defesa pessoal. Sem sombra de dúvida. Legal. Porque o ponto e a vantagem é uma coisa que é sublime. Né? Eu me peguei não muito tempo vendo meu pai me vendo treinar, ele falou para mim, pô, você gosta de treinar, né? Você gosta de fazer esse treino de campeonato, né? Ele olhando assim, cruzou os braços. Aí eu falei, fiquei satisfeito de ter falado isso. Ele falou, cuidado. Aí eu olhei para ele e falei, cuidado?
Falou, cuidado, porque quando a gente se acostuma com o ponto e a vantagem, a gente esquece que o nosso adversário pode te dar um tapa, ou pode te dar uma cotovelada e um soco. Não existe isso na competição. Exatamente. É muito fácil. Exatamente. E aí eu falei, caramba. Então, se você começar a treinar o teu jiu-jitsu esportivo, se preocupe também que se ele puder te bater, você tem que estar se defendendo. E não ficar só pensando no ponto, na vantagem. Isso não tem tempo já, mas quando ele me falou, eu falei, caramba, eu já estava quase que no final da minha carreira de competidor, me deu uma noção completamente diferente do que eu tinha de campeonato e defesa pessoal. E que eu entendo da história, inclusive, né? As primeiras aulas, né, do seu pai eram aulas de defesa pessoal, só. E particulares, inclusive, né? Não tinha aula de grupo, né? Outra coisa, eu acho que ele também sempre, né? E por isso até eu falo até dessa questão, o quanto ele parece com você, porque ele se colocou em teste várias vezes, né? Desafiando, né, caras mais pesados e tirando um pouco das regras, né? Tira um pouco esse negócio do jogo e vamos pro pau. E outra coisa, eu acho que o jiu-jitsu também começou a ganhar todo esse poder que ganhou no mundo, né? Porque aos poucos, né, vocês, a linha de frente primeiro, que começou a desafiar um monte de gente, usou os recursos da defesa pessoal, né? Por que eu tô falando isso? Porque não era o esportivo ali naquele momento. Naquele momento ali não tinha muito tempo, não tinha muito, não tinha muitas regras, enfim. Então, o que realmente mostrou e provou para o mundo a eficiência foi a ferramenta, né, do jiu-jitsu na sua raiz de defesa, né? Com certeza. Aí você vê, por exemplo, eu tenho 4 filhas, né? Sou casado há mais de 35 anos, tenho 4 filhas. As minhas filhas é a Raina, Raíssa, Rawane e Harine. Todas elas fizeram um pouquinho de defesa pessoal. E de vez em quando me encontram, falam, pai, tô com uma dúvida disso aqui. Se alguém me pegar no cabelo assim, ou segurar numa gravata, aí eu venho e faço uma aula, a gente faz uma revisão. Então, o que eu vou ensinar para uma mulher ser competidora, se elas não são competidoras, mas se elas quisessem ser competidoras, em vez de mostrar ponto e vantagem, eu acho que para mim é muito mais interessante eu ensinar para elas a se protegerem. Mostrar para ela que o mundo aqui fora é diferente do mundo de regras e pontos. Exatamente. Então é isso que eu quero, esse legado é que eu deixo para elas. Aqui fora é uma selva, meu irmão. O cara vai pegar no teu cabelo, vai pegar na tua orelha, entendeu? Vai te dar uma gravata. Na competição não pode dar chute, não pode dar cotovelada. Exatamente. Não pode pegar no cabelo, entendeu? Não pode te empurrar. E aí você fica protegido por uma regra que, teoricamente, não funciona na rua. Que não é o que você foi buscar quando você foi a primeira vez numa academia de arte marcial. Aquilo ficou esquecido, né? Isso é importante as pessoas lembrarem a primeira vez que vai numa academia e falar, pô, realmente eu tinha esquecido disso. Porque as pessoas esquecem. O cara virou campeão mundial e não quer saber. Ele fala, agora eu sou campeão mundial. E eu acredito o seguinte, é muito difícil um cara, um faixa preta, né, de jiu-jitsu, ele brigar na rua e ter uma desvantagem. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não é bobo. Mas ele pode ser surpreendido. Ou não. Verdade. Com certeza. Olha, uma outra coisa assim que me impressiona em você, né? Eu acho que aí indo já mais para uma parte agora do business, né? E antes até do business, da formação, cara. Eu tive inclusive o privilégio de conhecer alguns faixas pretas que você formou. Caras casca grossíssimas, não só na luta, mas com formação de caráter, né? São verdadeiros artistas marciais. E, de novo, foram formados por você, né? Então, assim, eu acho que você formou através de todo esse teu conhecimento, né, cara? E da forma que você pensa, a forma que você visualiza o jiu-jitsu, eu acho que você conseguiu, que é difícil, né? Porque eu acho que tem muitas atletas, muitas pessoas que sabem fazer muito bem, mas não sabem passar, né? É difícil.
essa missão de você conseguir ter uma didática boa ou conseguir passar os valores para outra pessoa é muito difícil. E você conseguiu fazer isso, assim, de uma forma muito honrosa. Eu até separei, cara, isso aqui foi meio em cima da hora, eu separei aqui uns trechos aqui de algumas pessoas que, como eu falei, tive o privilégio de conhecer, são amigos, pessoas que eu conheço. Enfim, separei um trechinho aqui de homenagem aqui e vou colocar aqui agora para você, falando um pouquinho aí do Faixas Pretas Formadas por Você. Só fera. Boa. Ribeiro, tô aqui para falar do mestre Royler Gracie. Eu conheci o mestre Royler acho que em 1991, 1992. Teve um campeonato lá em Manaus, um campeonato interno no mundo inteiro. E naquela época, né, os mestres, né, eram assim os nossos maiores ídolos, né? Eu ficava ali olhando para ele, toda hora que ele tirava uma brincadeira comigo, ou me mostrava uma coisa, alguma posição em mim, tipo assim, eu ficava nas nuvens, até mesmo porque ele já dava aula pro Saulo, né? Então eu tive essa moralzinha mais com ele aí, mas com certeza é um cara que no jiu-jitsu, para minha opinião, com certeza um dos maiores competidores da família, porque realmente pelo peso, né, pela vontade dele de vencer, com certeza isso aí inspirou muitos da gente e eu sou muito grato e honrado de ter feito parte dessa jornada de competição com ele, de ter representado a família Gracie como eu ainda represento, ter sido campeão com aquele escudo no peito, então eu sou muito honrado isso e agradeço muito a ele porque teve um dia que eu estava treinando jiu-jitsu e eu tava fazendo aquelas guardinhas moderninhas, isso eu era faixa roxa, eu acho, ou faixa marrom, não lembro. E ele virou assim, cara, tu não bota a mão no pescoço não? E isso mudou minha vida e hoje, acho que daquele dia em diante eu estrangulei muita gente, tenho orgulho até hoje de falar que foi uma frasezinha que ele falou ali que mudou realmente todo o meu conceito do jiu-jitsu por baixo. E hoje, né, graças a Deus, eu consigo treinar por causa disso. Então, mestre Royler, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor e tamo junto. Ouça. Fala, galera. Fala, André. Fala, grande mestre Royler. Aqui é o Guilherme Goraib. Eu sou aluno do Royler desde criancinha, né? E me graduei faixa preta das mãos do Royler e do Hulk. Hoje eu sou faixa preta 4º grau. E além de aluno do Royler, eu me considero aí amigo do Royler, né? Como ele mesmo fala, para ser meu aluno tem que ser meu amigo. E é isso que eu sinto aí nessa relação de mestre, amizade, né? E com certeza o meu grande ídolo no esporte, né? Minha grande referência também. Eu tenho essa grande sorte de ter um professor que é minha referência, meu ídolo. E gratidão aí por tudo, mestre. Grande abraço. Fica com Deus. Olá, pessoal que segue o canal do Pura, aí com o André. Leonardo Xavier, falando aqui de Houston, Texas, passando para homenagear esse ícone do jiu-jitsu, que eu tive o privilégio, honra de ser aluno e assistente, mestre Royler Gracie. Mestre Royler, passando aqui para mostrar minha admiração, respeito e gratidão por todas as oportunidades, exemplos e ensinamentos que você passou para mim. Obrigado de coração e desejo muita saúde e muitos mais anos dedicados à nossa arte suave. Obrigado. Olá, me fala Carlos Gama. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer meu mestre Royler Gracie por tudo que ele me ensinou, né, tanto dentro do tatame quanto fora do tatame, né? Eu tive assim o privilégio e a honra de receber a faixa marrom e a faixa preta das mãos do mestre Royler.
com quem eu treinei nos anos 90, né? Tive a oportunidade de fazer vários treinos, várias aulas individuais, e sempre começavam assim com uma defesa pessoal muito eficaz, muito eficiente, e terminavam no chão, né? Inicialmente num treino bastante fluido, onde ele dava o espaço, né, para a movimentação, e nos 10 minutos finais ele ligava a chave, ligava o motor, né, a sua eficiência como guerreiro, como, né, competidor. E aí eu batia várias vezes e aprendia muito, né? Foi assim, foram momentos memoráveis que eu acho que me formaram muito como, né, o lutador de jiu-jitsu que eu sou hoje. Uma outra verdade que eu acho que precisa ser dita também, eu sei que eu vou, contrariar muita gente, mas paciência, é que o mestre Roller é realmente o melhor surfista da família Gracie. Agora sim. Roller, muito obrigado por tudo aí, parabéns pelas suas conquistas, pelas suas realizações, que foram com muito trabalho duro, muita dedicação, muito esforço. Fica com Deus. Olha, Pô, Filipão. tive o privilégio de começar minha amizade com o Royler em 86, na Guarda do Embaú. Depois a gente esteve em Los Angeles, numa época que ele estava dando aula lá. Ele foi para San Diego, passou uns dias na minha casa. Então, e depois disso eu fui parar na Gracie Muay Thai em 94, depois de ter ganhado a faixa roxa do Rickson. Então, o Roller na minha vida foi mais do que o meu mestre, desde a faixa roxa até hoje. Mas um irmão e um amigo assim, uma amizade muito forte. E o bom mesmo foi a gente ter surfado muitas vezes juntos, né, desde muito tempo. E esse tá o privilégio de ser amigo do Roller Gracie, estar rindo toda hora e surfando, treinando a todo momento. É mesmo uma honra e um privilégio. Roy, fica com Deus, irmão. Tamo junto. Te amo. Abraço. É um prazer enorme participar dessa homenagem para o mestre Royler Gracie, um grande professor e, acima de tudo, um grande ser humano. Está com a gente desde o início e me lembro muito bem das aulas lá no alto, na Santa Leocádia, naquela casa que nos traz tantas lembranças maravilhosas. O Royler, junto com o grande mestre Hélio Gracie, foi quem mais nos deu aulas e somos muito gratos, aprendemos muito. E o Royler, como você disse, é uma pessoa sincera, é uma pessoa que não tem papa na língua e a gente sempre aprende muito com ele. Muito dedicado como professor, foi um prazer poder ter tido tantas aulas e espero ter mais ainda. Um abraço, Royler. Falou, Royler. Valeu, Royler. Salve, salve, rapaziada. Saulo Ribeiro na área. Bom, falar do Royler é falar da verdadeira essência do jiu-jitsu, né? É uma pessoa que conseguiu combinar com maestria e com genialidade as 3 fases do processo do combate, com kimono esportivo, sem kimono e no vale tudo, com uma forma de lutar e de combater assim realmente única e que transcendeu várias gerações, várias épocas, e é um exemplo de samurai assim para todos nós e para aqueles que acompanharam diariamente toda a sua jornada. Para mim, me sinto um privilegiado por ter sido colocado debaixo da asa dele no meu processo de formação, de competição e de ver realmente como é que um verdadeiro artista marcial se comporta no seu dia a dia, como ele faz sua rotina, sua disciplina, sua atitude e como ele realmente lidera da forma mais genuína e mais verdadeira possível, que é sendo um exemplo, né? Então, Magrinho, tu é foda.
E para mim vai ser sempre aquele mestre, aquela referência que se assemelha o mais próximo do DNA do mestre dos mestres, que é o grande Hélio Gracie. Então, temos aí uma representação viva daquele que nos deixou, mas a semente dele, através do Royler, está acesa aí, e acredito que o maior competidor dentro da família Gracie vai sempre ser uma inspiração para aqueles que estão do lado dele e aqueles que o observam de longe e têm o maior respeito. E a mim, gratidão eterna por todos aqueles treinos, por participarmos assim de várias missões juntos, te acompanhar na vitória, na derrota, na tristeza, na alegria. Para mim vai ser uma eterna honra ter feito parte do seu legado. Um beijo no coração, é nóis, estamos juntos a qualquer hora, para sempre. Olá pessoal, beleza? Meu nome é Fredson Alves, tenho o maior orgulho de ter recebido a faixa preta do Sensei Royler Gracie em 97. Para mim foi o melhor competidor de todos os tempos, pois ele lutou em alto nível em várias gerações. Uma coisa que ficou marcada para mim é a forma como ele introduz o jiu-jitsu com muito amor e carinho. Isso para mim eu vou levar para o resto da vida. Tenho muito orgulho de ter sido seu aluno. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Terra, faixa preta do mestre Royler Gracie. Estou passando aqui para deixar esse pequeno depoimento e expressar a minha gratidão por todos os ensinamentos que eu tive com o mestre. Se eu conseguir atingir os meus objetivos hoje como lutador, como professor, foi graças aos ensinamentos dele. Dentre vários que eu tive, os mais importantes na minha visão não foram nem dentro do tatame, foram fora, que eu carrego comigo para a vida. Foi ser um cara trabalhador, um cara de bom caráter, justo, e o mais importante de todos, não ser encostado. Então, todos essas qualidades que ele me passou, eu procuro levar isso comigo, ser o melhor pai, o melhor amigo, o melhor professor e extrair o melhor que eu tenho. Muito obrigado por tudo e um beijo no coração. Boa. Porra, legal, hein, cara? Porra, muito bom mesmo. Isso aí são alguns dos vários faixas pretas que você formou, cara. Assim, pessoas incríveis. Esses aí, por acaso, eu tive a honra de conhecer, de estar próximo, de poder conversar, trocar, enfim, conviver um pouco. E realmente pessoas formidáveis. E falam, acho que uma coisa muito importante, né? Que é essa questão de ter uma liderança, de ter um cara que inspira outras pessoas, e que consegue transmitir esses valores, né, cara? Eu acho que isso é riquíssimo, né? Você conseguiu formar aí pessoas, professores, seres humanos incríveis. Então, acho que isso aí realmente é mais, não só um dom, né, cara, mas mais uma força aí que pode ter vindo através do seu pai, mas você conseguiu fazer isso nessa vida de uma maneira muito nobre. Eu costumo falar o seguinte, rapaz, eu repeti o que o meu pai fala, né? O fruto não cai longe do pé, né? Eu sigo tudo, eu faço tudo que o meu pai fazia comigo, entendeu? Eu procuro fazer com os outros. Então, eu queria muito agradecer a todos eles aí, o Saulo, o Xande, o Fredson, o Guilherme, o Leonardo, né, os dois irmãos, o Carlos e o Felipe, né, os irmãos Valente, o Pedro, o Joaquim e o Guilherme, o Vitor também. E fora esse, tiveram um monte de gente aí que teve com a gente e foram formados por caráter, né? O meu pai falava muito isso também. Ele falava, cara, o jiu-jitsu é uma coisa que ele cria homens com caráter. Então é uma coisa interessante, muito legal isso. E fortalece muito tudo que a gente já tem, mas ajuda a construir e melhorar tudo que a gente já tem também. Então o velho era certeiro nessas coisas. Eu acho que a arte marcial é uma ferramenta muito boa. Então a gente tem que aproveitar ao máximo tudo que a gente pode. Eu até conversando com uma das minhas filhas no outro dia, e eu falei com ela, falei, pô, eu hoje, isso não é ser egoísta, mas hoje eu me preocupo comigo. Por que eu me preocupo comigo?
Porque se eu não me preocupar comigo, como é que eu vou poder estar com vocês amanhã? Então, se eu não me alimentar bem, se eu não fizer um esporte, se eu não fizer as coisas que me deixam à vontade, eu não consigo estar com ninguém no dia seguinte. E às vezes você tomar conta de você, as pessoas veem em você um pouco egoísmo. Mas não é egoísmo. Você tem que ter tempo para você fazer as coisas que você gosta hoje. Se você deixar para amanhã, ficou tarde. E cada vez mais eu estou arrumando tempo na minha agenda para fazer as coisas que eu gosto. E às vezes as pessoas falam, pô, por que você não compete ainda? Você podia estar competindo. Eu falei, essa fase para mim não é mais, passou. Eu estou em outra jornada da minha vida. Eu gosto de treinar, eu treino, se eu puder treinar, eu treino todo dia, mas eu quero poder pegar onda, eu quero poder dar uma corrida, eu quero poder ter uma energia para quando eu estiver no tatame administrando uma aula, eu estar com aquela vontade de dar aula, não ficar aquele negócio chato. Então, isso é muito importante. Você ter tempo para você. Isso é uma das coisas que eu falo, toda vez que eu posso, eu falo isso. Despenda tempo para você mesmo. Legal. E eu acho que isso depende muito. Eu acho que é uma outra coisa que o jiu-jitsu nos ensina, que é a disciplina, né? Se você não tiver essa disciplina, você não consegue ter tempo. Com certeza. E uma outra coisa que até o Carlos falou e você agora reforçou, né, cara, a questão do surf, né? Além de ter sido nomeado aí o melhor Gracie, o melhor surfista, o surf, eu sei que ele faz parte da tua vida, inclusive, porra, a gente se conheceu pessoalmente na casa de um amigo nosso em comum, quando você estava buscando ali um equipamento para ir viajar, com aquele sorriso, né, meu irmão, lá na orelha, amarradão, assim, porra, vou para uma trip de surf. A gente sabe o quanto isso, né, cara, nos move, nos toca. E o surf é engraçado, porque o surf, ele sempre teve uma conexão com o jiu-jitsu muito forte, né? Maravilhosa. Porra. Ele faz parte da história do jiu-jitsu, né? O surf brasileiro, né? É incrível isso, né? Eu não sei nem se você, de certa forma, usa também um pouco, né? Tanto a ferramenta do jiu-jitsu durante o surf, né? E vice-versa. Em algumas analogias, às vezes eu aqui dando aula também, eu trago algumas analogias, né? De quando você está tomando caldo, né? A questão de você de ficar calmo, né? Enfim. Então, e outros perrengues, né? Que a gente sabe que, principalmente no surf, a gente encontra muito ambiente hostil, né? Em que, porra, meu irmão, essa coisa do localismo e tudo mais, não sei se você já passou por alguma experiência dessa. O momento do jiu-jitsu e surf, para mim, é uma coisa interessante que eu vejo, é o seguinte, quando você está treinando, é só você. É aquela hora que você dedica 100% para você. Quando você está dentro da água surfando, é a mesma coisa. É a hora que você não tem o telefone, você não está falando com ninguém, você está conectado só com você. É uma coisa muito legal. No surf é a natureza, porque é água, é oceano, é praia, né? No jiu-jitsu, você tem que ter uma concentração, porque você está treinando com outro cara que está querendo te finalizar, está querendo te estrangular, e você tem que estar sempre pensando com ele. Você não pode estar distraído com outras coisas. Então, aquele momento ali é um momento único. Então, eu acho que o jiu-jitsu e o surf têm uma conexão muito boa, porque ele faz você desparecer as suas ideias ruins e levar para longe. É lógico que depois tudo isso volta, mas eu vou te falar que é uma terapia nos 45 minutos, 1 hora e meia que você está treinando ou que você está surfando, que é a única hora que você não pensa nos teus problemas, nas tuas dívidas, no carro que bateu, no teu filho doente, no problema em casa, no trabalho, e é aquele momento que você recarrega as tuas energias. Então, o jiu-jitsu com o surf, nessa hora, são muito parecidos. Então, talvez por isso, eu me identifiquei muito de querer estar sempre podendo pegar onda, viajar para curtir, porque é uma coisa que me deixa tranquilo, me relaxa. E o jiu-jitsu também, quando eu estou treinando, eu não tenho esse problema de estar resolvendo o problema dos outros, que normalmente você está sempre resolvendo o problema de alguém, né? Não é só seu, mas tem sempre de alguém. Então, acaba que você não treina. Quando você não tem telefone, não tem nada para resolver, aquela hora ficou sua. Essa dedicação ao tempo para você é muito bom. Não tem preço isso. Total.
É muito bom, realmente, meu irmão. O surf é algo que faz a gente se sentir mais humano, né? A gente entende, inclusive, um pouco, tem um pouco a noção do que a gente está fazendo aqui na Terra, né? A gente tem uma conexão muito forte com o mar, com a natureza, com aquela energia, né? E eu acho que o jiu-jitsu também, e, enfim, tem muita coisa de conexão entre os dois. Bom, partindo aqui para um assunto, cara, até um assunto mais para o fim aqui, mas que eu acho importante, porque eu acho que você foi um dos caras também que, mesmo sendo um grande atleta, né, você foi um grande líder, né? Eu acho que, inclusive, seus faixas pretas aí falaram, né? Mas um líder não só como exemplo, mas como um grande gestor, né? Hoje você tem um grande negócio, né? Muito bem organizado, né? Muito bem gerido também, né? E que é difícil, né? Porque você, enfim, você lida com muita gente, você tem que fazer um negócio sustentável. Como é que você conseguiu virar a chave, né? Eu acho que essa virada, pelo que eu entendi, foi no meio disso tudo, né? Assim, você ainda estava competindo, mas ao mesmo tempo você estava criando um business ali, né? Uma marca, né? Que tem um branding também ali em volta, né? A tua marca, ela carrega valores, né? Ela carrega mensagens, enfim. Então tem muita coisa acoplada a isso tudo e que é feito assim com muito refinamento, né? Enfim. Na verdade, o meu pai sempre foi um cara muito atento a isso, e na época dele ele já fazia isso, né? Ele é um cara que estava sempre preocupado com limpeza, com o cliente, né, de ser bem atendido, com os kimonos que estarem organizados nas prateleiras, as toalhas, a chave do armário tinha que ser entregue para o cara, então tudo funcionava a 100%. Né? A chave, vou te ser sincero, a gente sempre teve isso do meu pai no Brasil, mas no Brasil você acha que você não precisa, você mesmo atende o telefone, você mesmo limpa o tatame, né? Eu vim morar nos Estados Unidos tem quase 12 anos. Eu acho que a chave virou para mim quando eu vim morar aqui nos primeiros 2 anos. Eu falei, cara, não dá para continuar como estava antes. Por que você foi para aí? Por que você resolveu morar aí? Eu morei em Los Angeles em 1990 para 91, durante um ano. Foi na época da Guerra do Golfo. É uma recessão muito grande. Eu fiquei 1 ano, não consegui me adaptar e acabei voltando com a minha mulher e minhas 3 filhas na época. A gente voltou e começamos tudo de novo no Brasil. E aí, depois de alguns anos, a gente veio passear em San Diego, né? Eu vim até para uma inauguração da Academia do Sol, se não me engano, e a gente veio passear, e aí passei em San Diego, e a gente falou, pô, o que você acha da gente vir morar aqui? E daí foi o start, falou, pô, eu acho legal. A minha mulher se incentivou em vir morar aqui, a gente falou, vamos morar então, mais uma vez. Só que agora a gente vem pela gente, porque eu tinha ido para trabalhar com meu irmão em Los Angeles, a cidade muito grande, eu senti bastante dificuldade. E nessa segunda vez, quando eu voltei para o Brasil, quando eu vim visitar, fiquei mais 1 ano, preparei toda minha papelada, né? Já tinha visitado um advogado aqui quando eu voltei, preparei minha papelada. Quando eu voltei, eu já voltei preparado para dar entrada no meu green card, no meu work permission, o que for, e passaporte, assim por diante. E a coisa foi bem rápido o processo. Mas o start da mudança disso tudo foi quando eu vim morar aqui, eu falei, pô, as coisas aqui são mais organizadas. Né? Você não consegue marcar uma aula, um seminário, no final de semana que vem. Eu tenho que estar marcado isso, às vezes, com 2 meses de antecedência. Então, as coisas são tudo programadas. Por isso é que dá certo. E essa mudança foi... No Brasil, por exemplo, a gente tinha os nossos afiliados, que nunca ninguém era afiliado e não era. O cara virou faixa preta, ele já começava a usar o pet, botava na porta da academia e ninguém pagava nada para ninguém. Isso não tem muito tempo. Se você botar 20 anos para trás, talvez um pouco mais, era assim, todo mundo fazia desse jeito. E a coisa foi evoluindo, não só na nossa academia, mas acho que em todas as academias se profissionalizaram dessa maneira, que é o correto. Né? Então, existe hoje né, você quer seguir a Academia Gracie, quer usar, você tem que pagar para a marca, entendeu? E assim continua sendo. Então, a gente hoje conseguiu reunir
todos os afiliados da época, né, reunimos. Alguns quiseram continuar, outros continuaram por si só e continuaram sua vida e estão muito bem hoje também. Mas os que continuaram, eles agregaram um valor maior à marca. E a gente conseguiu dar mais atenção a esses caras que continuaram com a gente. E a marca continua forte. Então, hoje, para você ser representante da academia, ele tem que fazer um curso de professor, ele tem que saber defesa pessoal, ele tem que ser faixa preta, né? Ele não é um cara que fala, eu quero entrar aí e ser professor, só porque eu sou faixa preta eu vou ser representante de vocês. Isso não existe. Antigamente era bem assim, era bem à vontade, né? Hoje o cara tem que ter uma estrutura de professor, ele tem que saber o que ele fez na vida dele para ele ser professor, né? Se ele realmente está qualificado para aquele tipo de coisa. Né? É um background check, né, que fala, você faz uma investigação da vida do cara para saber se ele, né, pode ser. Na maioria das vezes, são alunos nossos que já estão com a gente desde então, desde criança, às vezes, e se tornaram faixa preta e quiseram virar professor. Mas mesmo ele sendo faixa preta, ele tem que fazer um curso de professor. Então a coisa se profissionalizou de uma maneira muito boa, e eu fiquei muito satisfeito com isso. Eu acho que essa vinda para a América me abriu o olho disso, né, de ser profissional. A aula começa na hora, termina na hora, coisa que já tinha numa época do meu pai, há 50 anos atrás. Né? Meu pai chegava na academia, passava o dedo e falava, quem foi que limpou a academia hoje? Né? E no final do dia ele reuniu os professores, por que você começou a aula atrasado? Por que terminou depois? Então, ele já era muito profissional nessa época. E a gente meio que deixou isso andar um pouco à meia vontade durante um tempo no Brasil. Mesmo com toda a pressão do velho, a gente deixava o negócio meio que a secretária não tinha, a gente que atendia o telefone, e a coisa não pode ser assim. A academia ela tem que ter horário para começar e terminar. Quando alguém liga para lá, tem que ter uma pessoa profissional para atender o telefone, né? Tem que ter uma pessoa, quando você entra para fazer a tua primeira aula, tem que ter uma pessoa te direcionando, a te arrumar, até para botar o kimono, tem que ter uma pessoa. É o que a gente recomenda hoje. Né? Porque o cara entra e bota o kimono fica todo torto, ele entra na aula a primeira vez com o kimono todo torto, é uma coisa horrível, ele fica parecendo que ele é um palhaço, mas não é, ele não sabe. Então, se tiver alguém para poder ajudar ele a se vestir, ficar igual a todo mundo, ele fica fazendo parte do time, ele se acha igual a todo mundo. Se achar diferente numa primeira aula é horrível, né? Poder se indicar, fazer uma primeira aula particular, como você falou, a gente tem muito essa cultura, fazer uma aula particular para o cara entender o que ele está vindo aprender, o que ele vai ter ali durante aquele tempo, né? Isso tudo é muito importante. O primeiro contato é um negócio mais pessoal. E daí vai, meu irmão, a coisa é um leque muito grande, né? A gente tem aí de professores, cursos de professores, tem curso para law enforcement também, que é para a polícia, que hoje eu represento alguns departamentos que eu faço curso de gun retention, é o controle da arma, né, que é uma coisa muito legal aqui nos Estados Unidos, é uma coisa muito procurada, porque você, se eu não me engano, você inclusive ganhou, né, um direito aí de policial, enfim, explica isso melhor. Isso. Você é um policial hoje americano? Eu estou na reserva do departamento, isso. Eu não sou policial, mas eu fico na reserva do departamento, como ajuda que eu dou para eles, entendeu? Então, isso é uma coisa muito legal. O Royce também está, entendeu? O Roro também parece que está também. Então, existe um movimento muito grande. Os valentes trabalham muito com a polícia também, com essa parte de defesa pessoal e uma parte especial, porque às vezes você fala, pô, a defesa pessoal é a mesma que a gente ensina para a polícia, é a mesma, mas a parte de controle de arma é completamente diferente. Isso é que as pessoas não sabem. É como o jiu-jitsu competitivo é completamente diferente do jiu-jitsu de defesa pessoal. E o jiu-jitsu de defesa pessoal é diferente do controle de arma. Que os caras trabalham com a blindagem, eles trabalham com a arma, com o spray, com isso, com aquilo. Então, o jiu-jitsu hoje é um leque, é uma coisa muito profissional. Né? Não é uma coisa, como a gente fala, o Rio de Janeiro não é para amador, o jiu-jitsu não é mais para amador. Né? Você vê aí pessoas dando palestra e falando, a maneira de falar, a maneira de se organizar é muito importante. Né? É uma trajetória, né, cara? Você começou de um jeito e a coisa está evoluindo. Né? Todo cara que entra na academia, ele quer ser bem atendido, ele quer ter uma pessoa que dê um sorriso para ele. A gente já está ali num ambiente que é um ambiente hostil, que é um ambiente de luta. Então, se você faz uma cara feia, o cara, às vezes, ele não volta mais. Se você atende um telefone e você fala meio grosso com o cara do outro lado da linha, ele fala, pô, não, acho que eu liguei errado. Então, são coisas que a gente não percebe, e o meu pai sempre falava isso.
Fala, você tem que ser profissional, você tem que estar calmo na hora de atender, você não pode atender o telefone e depois estar dando um treino, alô, oi, e você assusta o cara do outro lado. E é verdade, então eu me tornei muito mais profissional, eu acho que foi bom para a nossa equipe, né? E eu vejo isso não só na Gracie Muay Thai, mas eu vejo em várias outras academias que pessoas estão fazendo isso de uma maneira bem organizada também. Legal. Sim. E até no Brasil estão fazendo isso também. Exatamente, isso que eu ia falar. Você conseguiu fazer aí e aqui no Brasil, né? Acho que hoje no Brasil a própria Gracie Muay Thai é uma academia muito bem organizada, né? Enfim, tem sua metodologia muito bem definida, né? Então, assim, você conseguiu isso de novo, mérito, acho que um mérito muito seu, por ser o grande líder, espalhar isso pelo mundo de uma maneira muito, muito consistente, né? Eu vou te ser sincero, eu acho que não fui eu, não, cara. Eu acho que a evolução do tempo deu isso pra gente, pro jiu-jitsu. Eu acho que o Royler, como líder da Gracie Muay Thai, e o Roker, que é o meu irmão, que é o líder no Brasil, a gente conseguiu acoplar isso de uma maneira muito boa. Mas as outras academias, eu vejo elas trabalhando de uma maneira bem organizada também. A gente tem a aliança aí com o Fábio Gurgel, a gente tem aí Sim. a do Léo também. Tem várias academias, os caras estão bem organizados, entendeu? E é aquele negócio, não tem mais tempo para não ser profissional. A gente tem que ser profissional. É assim que funciona. Legal. Bom, olha, projetos para o futuro aí, o que você pensa para o futuro, né? Você já falou aí na conversa que você não tem muito mais interesse em estar lutando, né? Acho que você está muito dedicado, talvez, a essa gestão da academia, e tem outros projetos, outras coisas que você pensa para frente. Como é que tá a sua vida hoje aí? Cara, hoje realmente eu estou muito me dedicando muito à parte da associação, né? Eu tenho um escritório que eu montei em casa, mas o meu dia é um dia relativamente tranquilo. Eu tenho hoje, fora a associação, a gente tem uma parte de merchandising de roupa, que é uma coisa que funciona bem, né? A gente está hoje à frente no Brasil também, uma das minhas filhas vai estar organizando isso, a Raíssa. A gente tem a associação, a gente tem as roupas, e a gente tem os seminários, que é exatamente a parte onde eu ensino, onde eu dou aula. Isso, normalmente, todo final de semana, eu estou indo viajar para seminários. Esse último ano não teve isso, por causa da pandemia, mas eu, normalmente, todo final de semana, eu estou dando seminário em algum lugar. Não necessariamente só na Gracie Muay Thai, mas em outras academias também. Mas é o que eu falei, eu trabalho cada vez mais para poder tirar mais tempo de férias. Eu acho que a gente tem que valorizar o nosso tempo que a gente tem com a família, entendeu? É muito Com certeza. É uma coisa que o tempo que eu tenho com a minha mulher, com as minhas filhas, entendeu? Eu poder estar junto. Eu sou um cara muito, entendeu? Posso não ter sido um pai maravilhoso, mas fui presente. Legal. Isso que é importante. E cada vez eu quero estar mais junto, entendeu? Eu tento fazer com as minhas filhas, até falei isso no outro dia. A gente faz uma reunião de família de 2 em 2 anos. E aí a gente junta a família em algum canto. A gente já foi uma vez para Los Cabos, uma vez encontramos no Havaí, 2 anos atrás foi em Mammoth, e já vem fazendo isso durante um tempo, né? E agora esse ano a gente provavelmente vai se encontrar no Brasil, todo mundo. Acho que mora, porque eu tenho 2 filhas que moram aqui e 2 filhas que moram lá. E essa junção é legal, cara, porque vira um Big Brother, entendeu? Não tem coisa melhor para a família, para você poder ter lembranças de coisas boas, né? E esse tempo acaba, né? Sim. Eu tô com 55 anos, eu vou repetir de novo, eu tô com 55 anos, se eu viver até 80... Tá chegando na metade ainda. Eu tenho 25 anos, se eu viver até 80... A minha filha que tem 30, vive mais 50. É uma conta que não bate. Então, a gente tem que se aproveitar agora. Eu tenho que viver o momento. Entendeu? As pessoas ficam, às vezes, arrumando confusão. O jiu-jitsu me ensinou muito isso. A você falar, meu irmão, tá bom, é isso aí mesmo, então vamos. Tá bom, é legal. Né? Não adianta ficar com ranço. Isso, meu irmão, é passado, deixa isso para lá. Vamos viver, vamos ficar confortável, entendeu? E vamos fazer o que a gente gosta. Eu gosto de treinar jiu-jitsu? Vamos treinar jiu-jitsu. Eu gosto de pegar onda, eu vou pegar onda. É lógico que eu tenho o meu trabalho, tudo funciona, eu às vezes me estresso com isso, mas eu tenho que deixar passar, entendeu? Essa é a minha meta de vida. Viver feliz, viver confortável, entendeu? Eu sei que às vezes é um pouco egoísmo, mas é um egoísmo saudável, infelizmente. Como é que eu vou estar bem se eu não estiver bem, eu não vou poder cuidar das outras pessoas que estão ao meu redor.
Com certeza. Você virou nada. Você precisa estar bem para você passar Exato. para as outras pessoas, né? Toda essa energia e, inclusive, ajudar ou a dar carinho, a dar amor. Se você não estiver bem, você não consegue. Você é o primeiro, tem que estar feliz, é você. Então, exatamente. Vai dar o teu treino e depois a gente conversa, que não muda nada. Muito bom, mestre. Boa. Mestre, muito obrigado. Assim, como eu falei ali no início, me sinto muito honrado de ter essa conversa com você, de escutar tudo isso que eu escutei, sempre inspirador. E quem sabe em breve a gente faz até aqui junto, aqui ao vivo, ao vivo não, né? Mas presencial. E vamos seguir. Muito obrigado por ajudar aqui no projeto também do Pura. Vai ser um prazer. Então, outra coisa, eu tenho um projeto que eu vou falar aqui para você a primeira mão. Não falei para ninguém ainda. Quer dizer, já falei para algumas pessoas, que é sair dos Estados Unidos para o Brasil de carro. Porra, legal, cara. Então, eu estou fazendo esse projeto agora, em outubro, talvez, dependendo da pandemia. Se eu conseguir fazer isso, vai ser legal, vai ser tudo filmado, né? A gente vai fazer vários filmes e vamos botar isso aí ao vivo, vai ser legal pra caramba. É uma experiência boa, visitando algumas academias de jiu-jitsu, né? A gente tem aí México, Panamá, vamos descer tudo. Brasil e... Porra, muito legal. E surfar também. Então vai ser duas coisas, tá ligado uma com a outra. Porra, quero ter muito a honra de participar de alguma forma disso aí, meu irmão. Nem que seja vendo o carro passar. Já está projetado aqui, eu já fiz um carro, já está cheio de esquema aqui, a cabeça não para, meu irmão, está sempre com isso. Eu acho que isso é uma coisa legal, eu estou querendo muito fazer isso, para poder visitar os lugares que tem acesso difícil para jiu-jitsu, as pessoas com poder aquisitivo pequeno, entendeu? Eu queria muito poder fazer isso. Muito legal, cara, muito legal. Legal. Bom, obrigado por tudo, obrigado por toda a tua contribuição ao jiu-jitsu, né? E, enfim, meu irmão, vamos com tudo. Obrigado e que a você. A gente possa fazer mais. Tem um canal maravilhoso aí, meu irmão. Um prazer enorme estar com vocês aí. Sucesso. Obrigado.